No extremo oeste da China, estende-se uma imensidão que jamais se repete. O deserto de Taklamakan está longe de ser uma planície imóvel. Ele se comporta como um mar inquieto de areia. Suas dunas avançam e recuam conforme o vento decide, redesenhando a paisagem noite após noite. Aquilo que hoje parece firme pode desaparecer ao amanhecer seguinte. Durante o verão, a superfície chega a ultrapassar 70 graus Celsius, criando um calor sufocante e quase insuportável. Já no inverno, o cenário muda drasticamente, com temperaturas que despencam para muitos graus abaixo de zero. A chuva é raríssima ao longo do ano, e a ausência de rochas expostas ou de qualquer base sólida torna o terreno ainda mais instável. Para a maioria dos engenheiros, esse ambiente representa um obstáculo definitivo. Construir ali soa como um desafio impraticável. No entanto, foi justamente nesse território mutável que se implantou uma ferrovia com mais de 2.700 quilômetros de extensão, contornando e atravessando o núcleo do deserto. Conhecida como Ferrovia do Deserto de Taklamakan, essa obra não nasceu para impressionar pelo espetáculo visual, mas para cumprir uma função estratégica: conectar regiões antes isoladas. A linha une cidades como Rotan e Hokiang, permitindo a circulação de pessoas, mercadorias e recursos naturais em uma área historicamente marcada pela distância e pela dificuldade de acesso. O impacto vai além da mobilidade. Ela fortalece a integração econômica e social, reduz custos logísticos e amplia oportunidades para comunidades locais. Antes de qualquer trilho ser instalado, porém, surgiu a questão central: como erguer uma ferrovia sobre um solo que se comporta como líquido? Trilhos exigem alinhamento milimétrico. O concreto precisa de sustentação estável. Estruturas dependem de base firme. A areia, por sua natureza solta e móvel, não oferece nada disso. Sob peso constante, ela cede. Sob vibração, dispersa energia. Sob pressão desigual, provoca inclinações. Em vez de resistir, o terreno engole o que é construído sobre ele. Por isso, o projeto não começou com locomotivas nem pontes. O primeiro passo foi transformar a própria areia em algo capaz de agir como solo estruturado. Técnicas de compactação, barreiras contra o vento e métodos de estabilização foram empregados para conter o movimento das dunas. Somente depois de domar parcialmente esse ambiente extremo, foi possível lançar as bases da ferrovia, demonstrando que, mesmo onde tudo parece instável, a engenharia pode criar caminhos duradouros. No deserto de Taklamakan, nada fica onde foi colocado sem ser obrigado a ficar. Antes de erguer pilares ou assentar trilhos, foi preciso cumprir uma tarefa essencial: deter a areia. O vento sopra todos os dias e muda de rumo com facilidade. As dunas avançam continuamente e, com o tempo, engolem qualquer estrutura exposta. Por isso, o início do projeto não foi construir, mas conter. Ao longo de extensos trechos, criaram-se corredores artificiais, faixas largas pensadas para enfraquecer o vento antes que ele atingisse a ferrovia. A ideia parecia direta, mas exigiu uma operação enorme: plantar vegetação capaz de suportar a secura extrema. Em vez de árvores, foram escolhidos arbustos resistentes. Suas raízes se espalham perto da superfície, prendendo os grãos e reduzindo o deslocamento da areia. Eles não servem para fazer sombra, e sim para fixar. Ao aumentar o atrito junto ao chão, diminuem a força do vento e dão estabilidade ao terreno. Faltava o mais difícil: água. Como ela quase não existe ali de forma natural, instalaram-se sistemas de gotejamento e canais ao longo do trajeto. Usa-se apenas o necessário para manter as plantas vivas, sem desperdício. Com o passar do tempo, essas faixas verdes viraram barreiras vivas. O vento perdeu intensidade, a areia desacelerou e o solo ficou mais previsível. Só então a obra pôde avançar. A engenharia começou com a vida, ensinando o deserto a sustentar a construção. Mesmo depois de a vegetação ter sido implantada e começar a cumprir seu papel de segurar parte da areia na superfície, o terreno ainda se comportava como algo imprevisível. Raízes e arbustos ajudam a frear o deslocamento causado pelo vento, mas isso não cria, por si só, uma base capaz de receber o peso e a vibração contínua de uma ferrovia. Para que os trilhos fossem instalados com segurança, era indispensável mudar o comportamento da areia solta até que ela respondesse de modo mais parecido com um solo firme,
densificado e estável. A saída encontrada envolveu um recurso precioso justamente no ambiente mais seco, água. Só que não se tratava de molhar o deserto, nem de transformar grandes áreas em lama. O plano foi desenhado com controle rígido e execução cirúrgica. Em vez de espalhar umidade de forma ampla, utilizou-se uma infiltração precisa, feita por injeção direta no material, em quantidades calculadas e distribuídas com cuidado. A intenção não era encharcar, era criar a condição exata para que os grãos se acomodassem e se travassem entre si. Quando a umidade chega ao ponto adequado, a areia deixa de escorregar como se fosse um líquido. Os grãos se rearranjam, ocupam melhor os vazios e aumentam o atrito interno. Isso eleva a capacidade de suporte do terreno e reduz deformações repentinas. O que antes cedia com facilidade passa a oferecer resistência, formando um meio granular mais confiável para a etapa seguinte da obra. Nada disso foi feito uma única vez. O procedimento se repetiu ao longo de todo o traçado, em uma rotina metódica, setor por setor, camada por camada. Antes de qualquer avanço, sensores e instrumentos verificavam densidade, umidade e resistência. Se o resultado não alcançava o padrão exigido, a área voltava ao ciclo. Nova aplicação controlada, nova compactação, novas leituras. Somente quando os dados confirmavam a estabilidade mínima, o trecho era liberado. Esse equilíbrio era temporário, e isso fazia parte do projeto. A ferrovia não poderia depender eternamente de areia estabilizada pela umidade. Ela precisava apenas de um cenário previsível para executar fundações profundas e posicionar estruturas com precisão. Sem essa preparação, guindastes afundariam, equipamentos perderiam alinhamento e os apoios ficariam fora de prumo. Ao aplicar água com exatidão e disciplina, o deserto deixou de ser um risco constante e virou um ambiente controlável, abrindo caminho para que a construção avançasse com segurança. A areia pode até parecer firme em certos dias, sobretudo quando está úmida ou compactada pelo vento, mas não funciona como base definitiva para uma obra que precise manter o alinhamento com rigor constante. Ela muda de lugar, afunda sob pressão, se rearranja por baixo e por cima e ainda reage às vibrações como um amplificador. Em uma ferrovia, esse comportamento é um convite ao erro. Pequenas diferenças de nível se somam ao longo do tempo, a geometria do trilho perde a regularidade e o desconforto vira risco, porque oscilações repetidas aumentam o desgaste e podem comprometer a segurança operacional. Por isso, a solução não tentou domar a superfície das dunas. A estratégia foi mais direta: atravessar a camada instável e procurar um patamar realmente resistente, onde o terreno deixe de agir como se fosse um líquido granulado. Em vez de apoiar a infraestrutura no que se move, criaram-se fundações profundas de concreto, instaladas bem abaixo do topo das dunas, até atingir camadas com comportamento mais previsível. Cada pilar precisava encontrar esse nível confiável para que a estrutura não dependesse do humor do deserto. Executar perfurações em areia solta, porém, tem um problema imediato. O buraco não quer ficar aberto. Assim que a broca é retirada, as paredes tendem a desmoronar, fechando o caminho e deformando o fuste. Para contornar isso, empregaram-se camisas metálicas temporárias, que funcionam como um molde de proteção, ou então uma lama estabilizante, capaz de sustentar as bordas por tempo suficiente para concluir o processo sem perda de seção. Quando a profundidade prevista era alcançada, o concreto precisava entrar sem demora e sem pausas. O material preenchia o espaço e se transformava em um corpo rígido, criando um pino resistente dentro de um ambiente que continua se deslocando ao redor. Esse método foi repetido inúmeras vezes, com a lógica de que cada apoio deve trabalhar por conta própria. Se uma faixa de areia migra, a movimentação não arrasta o conjunto inteiro. A integridade do restante não fica refém de um trecho que mudou. Ao transferir as cargas para camadas profundas, a obra deixou de confiar na superfície instável e passou a se sustentar na própria engenharia. Foi essa escolha, pensada para um terreno que nunca para, que tornou viável a etapa mais visível do empreendimento e permitiu manter a precisão exigida por uma ferrovia.
Com as fundações prontas, o traçado da ferrovia do deserto de Taklamakan começou a se transformar numa longa sequência de apoios. Ao longo da linha, foram erguidos mais de 11.000 pilares de concreto. De longe, parecem iguais e repetitivos. De perto, revelam ajustes finos feitos para cada trecho. Cada elemento foi calculado conforme as exigências locais, altura necessária, carga prevista, vão entre apoios e o modo como o solo se comporta ali. Existe padronização, mas ela nasce de necessidade técnica, não de conveniência. O objetivo vai além de sustentar os trilhos. A estrutura precisa manter a ferrovia elevada acima da areia, criando um espaço livre por baixo. Assim, o vento circula e as dunas continuam se movendo naturalmente, sem acúmulo e sem soterramento. O espaçamento entre pilares foi definido com base em simulações detalhadas de vento, cargas e dinâmica estrutural, reduzindo o risco de vibrações perigosas causadas por ressonância. Outro obstáculo importante são as variações térmicas intensas, que fazem o concreto expandir e contrair diariamente. Para evitar fissuras, cada apoio incorpora juntas e soluções construtivas que permitem movimento controlado. A execução também exigiu logística precisa. Centrais móveis produziram concreto no próprio deserto, a água foi racionada e materiais cruzaram grandes distâncias. No fim, surgiu uma infraestrutura permeável. A ferrovia passa por cima, o deserto segue por baixo e ambos convivem sem se bloquear. Com os pilares finalmente prontos e verificados um a um, começou a etapa mais sensível de toda a obra: suspender a linha férrea e fazê-la funcionar no alto. Ali, não existia a alternativa de espalhar um aterro contínuo para corrigir imperfeições. Tampouco havia o conforto do lastro tradicional apoiado no terreno. Como o solo poderia se acomodar de maneira desigual, qualquer recalque diferente entre trechos viraria risco imediato. Por isso, desde o início, o traçado foi pensado para operar elevado, com cada parte dependente do alinhamento perfeito no topo das colunas. As vigas de concreto pré-moldado saíam da fábrica com tolerâncias mínimas e eram tratadas como peças de precisão, não como simples elementos de construção pesada. O encaixe precisava ser exato, porque um desvio pequeno, repetido ao longo de vários apoios, poderia se transformar em um erro acumulado por grandes distâncias. Nesse cenário, centímetros não eram aceitáveis. A lógica do trabalho era a dos detalhes finos. Para colocar cada segmento no lugar certo, equipes experientes operavam guindastes dedicados, seguindo uma ordem rígida e previamente calculada. Nada de ajeitar no olho ou improvisar na última hora. Se alguma peça não atendesse ao padrão de montagem, era retirada e refeita, mesmo que isso custasse tempo e logística. Essa disciplina é o que permite que os trens circulem com estabilidade em velocidades mais altas, preservando conforto para os passageiros e segurança para a operação diária. Sobre as vigas, vieram as lajes, os trilhos e os sistemas de fixação preparados para lidar com o maior inimigo invisível do ambiente: a variação de temperatura. Em regiões desérticas, o metal esquenta rápido sob o sol forte e perde calor com a mesma pressa quando a noite chega. Sem soluções adequadas, a dilatação e a contração poderiam empenar componentes e comprometer o alinhamento. Por isso, foram previstos pontos de expansão em intervalos definidos, permitindo que a estrutura respire sem perder o eixo. Além disso, amortecedores e dispositivos de dissipação de energia foram incorporados aos vãos para controlar vibrações provocadas pela passagem dos trens. A linha se movimenta quando a composição atravessa, mas faz isso dentro de limites calculados, previsíveis e monitoráveis. A elevação permanente garante continuidade de funcionamento mesmo quando o terreno abaixo muda com o vento, o calor e o tempo. No deserto de Taklamakan, o calor não é apenas um incômodo, ele se transforma em ameaça permanente para qualquer obra de grande porte. Ao longo do dia, a pele do deserto pode superar facilmente a marca de 70 graus Celsius, e quando o sol se esconde, a temperatura cai com rapidez. Essa alternância diária, repetida sem trégua, cria um regime de aquecimento e resfriamento que castiga cada peça, cada encaixe e cada ponto de apoio. Metais não ficam parados diante desse sobe e desce.
aquece. O aço se alonga quando recebe calor e se retrai quando esfria. Em estruturas longas, como uma via férrea atravessando grandes extensões, esses pequenos movimentos se somam e viram forças importantes. Se tudo fosse preso de modo rígido, o resultado seria previsível: deformações, fissuras, afrouxamento de fixações e falhas que se acumulam com o tempo. Para enfrentar essa rotina extrema, os perfis usados na linha foram produzidos com ligas especialmente concebidas para suportar ciclos térmicos intensos, sem perder desempenho. Ainda assim, a escolha do material é só metade da história. A forma de montar é decisiva. Em vez de engessar a estrutura, a instalação adota sistemas de fixação com comportamento elástico, capazes de permitir microdeslocamentos controlados. Quando a expansão acontece, o conjunto absorve o movimento. Quando vem a contração, ele retorna ao lugar sem concentrar tensões perigosas. Outro ponto-chave está nas juntas de dilatação, distribuídas em intervalos calculados de acordo com a amplitude térmica local e com o comprimento de cada trecho. Não se trata de colocar demais nem de economizar. Cada posição é definida com base em estudos e simulações para que a via respire, sem comprometer estabilidade e segurança. A radiação solar também complica o cenário, porque aquece de maneira desigual. Em setores mais expostos, a superfície metálica recebe tratamentos capazes de refletir parte da energia incidente, reduzindo a absorção de calor e, por consequência, o esforço interno. Até elementos discretos, como parafusos e componentes auxiliares, entram no projeto com foco em resistência à fadiga térmica, já que o desgaste não vem de um único pico, e sim da repetição interminável. Assim, mesmo em um dos ambientes mais hostis do planeta, a linha preserva alinhamento preciso e operação confiável ao longo do tempo. Além do calor e da instabilidade do terreno, a ferrovia elevada lida com esforços dinâmicos contínuos. Trens longos e pesados geram vibrações que se espalham pela estrutura como ondas mecânicas. Se essas ondas se aproximarem das frequências próprias do conjunto, pode ocorrer ressonância, ampliando movimentos e aumentando os esforços internos, com risco à integridade do sistema. Para reduzir essa possibilidade, o projeto adotou análises detalhadas de dinâmica estrutural. O espaçamento entre pilares, a rigidez das vigas e a distribuição de massa foram definidos para afastar as frequências naturais das faixas mais críticas, mantendo a resposta em níveis seguros. Em paralelo, amortecedores foram incorporados aos vãos para capturar parte da energia vibratória gerada pela passagem das composições. Esses dispositivos dissipam energia como calor ou por meio de deslocamentos controlados, evitando o acúmulo de tensões repetitivas. A interação entre roda e trilho também foi estudada com atenção. Pequenas irregularidades, se negligenciadas, tendem a intensificar impactos ao longo do tempo. Por isso, há controle geométrico constante, com verificação de alinhamento e nivelamento para preservar o comportamento previsto. Quando o trem atravessa o deserto, é normal que a estrutura apresente uma leve movimentação. Essa flexibilidade é planejada. Um comportamento elástico bem controlado ajuda a evitar rigidez excessiva, que poderia favorecer fissuras ou fraturas. No conjunto, pilares, vigas, trilhos e sistemas de dissipação trabalham de forma integrada. O movimento é aceito, monitorado e administrado com rigor. Nada fica ao acaso. Implantar uma ferrovia com extensão superior a 2.700 quilômetros em pleno deserto de Taklamakan significou enfrentar uma operação de logística contínua em um dos ambientes mais áridos e isolados do planeta. A região é marcada por infraestrutura limitada e por grandes distâncias entre pontos de apoio, o que torna qualquer transporte mais lento, caro e vulnerável a interrupções. Para evitar paradas no avanço da obra, o planejamento precisou ser detalhado e flexível ao mesmo tempo, prevendo rotas alternativas, estoques de segurança e janelas de entrega compatíveis com o ritmo de montagem. Uma medida decisiva foi instalar centrais móveis de concreto ao longo do traçado. Produzir o material perto da frente de trabalho reduziu deslocamentos, diminuiu perdas e ajudou a manter um fornecimento constante. Além disso, essa proximidade permitiu maior controle de qualidade, com ajustes finos na mistura conforme as condições locais e com verificação frequente para sustentar o padrão exigido em uma
infraestrutura tão extensa. A água, recurso naturalmente escasso nesse tipo de deserto, exigiu disciplina absoluta. Em vez de consumo livre, cada etapa foi calculada, acompanhada e registrada. Sistemas de armazenamento e distribuição foram organizados para garantir que processos como compactação inicial, mistura e cura do concreto utilizassem apenas o volume necessário, evitando desperdícios que poderiam comprometer fases posteriores. O transporte de vigas, trilhos, máquinas pesadas e componentes especiais também virou um desafio permanente. Cargas percorreram longas distâncias por rodovias e linhas férreas já existentes, com prazos rígidos, porque atrasos em um ponto poderiam paralisar sequências interdependentes de montagem, alinhamento e fixação. Como se não bastasse, tempestades de areia interrompiam atividades e reduziam a visibilidade, enquanto o calor intenso exigia ajustes de turno, pausas planejadas e proteção extra para instrumentos sensíveis. No fim, cada pilar, cada viga e cada trecho de trilho fez parte de uma cadeia em que falhas não ficam isoladas. A coordenação entre equipes, fornecedores e sistemas de medição foi o que manteve o avanço constante, transformando a obra em um teste de engenharia e, sobretudo, de organização em ambiente hostil. Durante muito tempo, os desertos foram vistos como limites intransponíveis, áreas a contornar e não a atravessar. A ferrovia que cruza o deserto de Taklamakan, porém, prova que existe outro caminho. Em vez de lutar contra a paisagem, o projeto foi desenhado para conviver com ela. A obra partiu de uma realidade inevitável. A areia se move, o vento nunca para e o calor intenso faz parte do cotidiano local. Por isso, a solução evitou rigidez extrema e apostou em um conjunto estrutural flexível, com redundâncias que mantém a operação mesmo quando as condições mudam. A linha não depende do solo instável e não tenta prender as dunas no lugar. Ao se elevar acima delas, permite que o deserto siga seu ciclo natural, enquanto o transporte continua possível com segurança e previsibilidade. Essa lógica de adaptação tem valor além da areia. O mesmo princípio pode orientar projetos em litorais sujeitos à erosão, regiões de solo instável, áreas com risco de terremotos e cidades onde tudo se transforma rapidamente. Em vez de bloquear mudanças, a infraestrutura passa a absorvê-las, a ajustar-se e permanecer útil. A principal lição é direta. Em ambientes extremos, o futuro da engenharia depende menos de controle absoluto e mais de soluções capazes de operar em equilíbrio com forças permanentes, com precisão e adaptação contínua.